e aí próximos momentos, mas quem não puder ficar no período da tarde e tiver alguma questão, a gente está disponível para conversar. Bom, eu só queria entrar, antes de entrar na lei de acesso à informação, acho que o Otávio falou muito bem o que é governo aberto, e como o governo aberto é o tema principal do evento, acho que só colocar a minha posição como membro do GT, inclusive eu falei isso ontem num evento também de governo aberto na cidade de São Paulo, que também participa tenta fazer alguns programas de governo aberto, participa da iniciativa de governo aberto, que para mim governo aberto é uma oportunidade de diálogo entre governo e sociedade civil. E eu acho que a gente está num contexto em que oportunidades como essa não podem ser desperdiçadas. Eu acho que esse é o meu recado, de incentivar as pessoas a irem um pouco mais atrás disso, porque a gente está num contexto de que espaços estão sendo destruídos, então vamos tentar aproveitar uma oportunidade que está aí. Acho que, falado isso, eu vou comentar sobre a Lei de Acesso à Informação, mas antes eu queria apresentar o artigo 19. Artigo 19 é uma organização internacional, a nossa base principal é em Londres, o escritório aqui do Brasil tem 10 anos e fica em São Paulo. O artigo 19 é o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que fala sobre liberdade de expressão e acesso à informação. Então, eu trabalho especificamente na parte de acesso à informação, mas a organização trabalha com jornalistas, censura, direitos digitais, dados pessoais. Então, quem tiver interesse, tem mais informações no site. Mas, como sempre me perguntam o que é artigo 19, eu já começo a falar no começo. Bom, eu queria só comentar também, passando para o próximo slide. Opa! Foi. Que a gente vê o direito de acesso à informação com uma perspectiva transversal. Acho que é um pouco por isso que a gente acaba atuando em temas como meio ambiente, gênero, água, saúde, porque a gente entende que, para além de saber informações sobre o controle social, gastos, orçamento, existe um núcleo duro de informação, que é aquela informação que você precisa para acessar direitos, né? Então, se eu não sei as regras do Bolsa Família, eu não vou ir atrás do Bolsa Família. Se eu não sei que eu tenho direito à creche, eu não vou atrás da lista da creche. Então, tem algumas coisas que são, além de orçamento, além de fiscalização, de combate à corrupção, a gente trabalha mais na perspectiva de que informação sobre políticas públicas estão chegando para as pessoas, para elas fazerem uma avaliação. E aí a gente entende que isso acaba empoderando o cidadão e a sociedade, né? Eu consigo julgar melhor numa eleição, eu julgo melhor como é que está a política de meio ambiente na minha cidade, se eu sei o que está acontecendo sobre ela. Então, o Brasil ele tem uma tradição muito boa de fazer planos, né? A gente tem vários planos em várias áreas, mas uma dificuldade de explicar para a população o que está sendo feito a partir daquele plano, o que está sendo feito a partir daquela lei. E acho que o Observatório do Código tem essa perspectiva também, né, de traduzir um pouco o que está sendo feito. Então, a gente entende, principalmente na área de meio ambiente, a possibilidade de trabalhar com informação para prevenção de danos ambientais e proteção ao meio ambiente. A gente teve, enfim, inúmeros casos que a gente poderia tratar aqui. Eu falo, por exemplo, acho que de Mariana, que acho que Mariana é um pouco mais emblemático, né? O que você poderia saber para evitar um desastre desse tipo se você tivesse acesso às informações. Então, acho que essa é uma característica principal. A gente entende que, se você souber como evitar isso, ou se você souber o que você tem que fiscalizar, ou informações estejam disponíveis sobre isso, você vai poder ajudar mais e a gente vai evitar algum tipo de desastre nesse tipo. Pode passar. Eu vou falar mais da Lei de Acesso à Informação, mas também queria trazer aqui alguns exemplos a nível internacional que abordam o direito à informação. Já citei a Declaração Universal de Direitos Humanos. Existe também a Lei Modelo de Acesso à Informação da OEA. E eu queria destacar esse terceiro ponto, que é o Acordo do Princípio 10. Não sei se vocês conhecem, estou vendo uma cara de que não sabem do que eu estou falando, certo? Bom, o Acordo do Princípio 10, ele se refere a acesso à informação, participação e acesso à justiça. Então,
estão em risco, né? Porque elas se colocam em risco, elas estão tentando defender o meio ambiente e, às vezes, na busca por informação, acaba, enfim... eu desculpa falar de uma maneira tão pessoal sobre um caso como esse, mas é que eu acabei de ficar sabendo e a gente vê isso acontecer em vários momentos, né? Então, tem uma grande obra, a população se mobiliza, tenta impedir essa grande obra e aí a estratégia da empresa é ameaçar 3, 4 pessoas que são os líderes daquela comunidade, né? Então, a gente tenta, de alguma maneira, empoderar essa comunidade e ligar isso ao trabalho que a gente está discutindo aqui agora, né? O quanto participação, transparência e governo aberto pode ajudar nessa prevenção e colocar mais pessoas atuando e fortalecer esse trabalho dos defensores. Desculpa, acho que eu me alonguei mais do que eu deveria. Aqui é um gráfico só do direito à informação pelo mundo, para a gente saber que a gente não está sozinho. A Lei de Acesso à Informação no Brasil vai completar 6 anos semana que vem. A gente tem leis que têm quase mais de 100 anos, tem lei que tem 5 dias, mas falar um comentário geral que a nossa lei, na verdade, ela é muito boa, assim, sempre poderia melhorar, mas em termos de legislação, a nossa legislação é bastante avançada, mas a gente tem alguns problemas de implementação, né? Pode passar. Mas antes de falar dos problemas, vamos falar de alguns avanços que a gente teve na lei de acesso, porque também o CGU está aqui para a gente ver que também tem coisas para se comemorar. De alguma maneira, ela permitiu um volume maior de informações circulando. Então, não é à toa que a mesa anterior fala, não tem nada de sigilo e tal. São discussões que a gente não teria tão aprofundado se não fosse a lei de acesso à informação. Então, sim, a gente percebe que nesses 6 anos tem mais informação circulando. Precisa circular mais, tem que discutir a qualidade dessa informação, a atualização dessa informação, o formato desse dado, mas sim, existem mais informações circulando. E também existem mais práticas de transparência ativa. Então, a criação dos portais de transparência, os programas de governo aberto, a gente está debatendo mais sobre isso a partir da criação da Lei de Acesso à Informação. Existem mecanismos de pedir informação, então a criação dos SICs, o fortalecimento das ouvidorias, tudo isso tem uma base impulsionada pela Lei de Acesso à Informação. E, por último, também a taxa de pedidos de informação. Então, não sei quem de vocês já usou a LAI. 1, 2, 3, tá crescendo. Bom, depois, quem quiser, tem um guia aí. Quem não usou, pode... Um bom comentário, porque a gente escuta o contrário também. Então, por incrível que pareça, eu fiz um SIC, pus um cara lá e ninguém mandou um pedido. Não, peraí, eu mando. Mas a ideia também é provocar essa demanda, né? Às vezes se a gente não faz uso da lei, ela acaba perdendo o seu próprio potencial e seu próprio uso. Então, e eu não estou inventando, eu já escutei isso, sim. Alguns desafios, pode passar, como a gente já comentou, existem desafios de aplicação dependendo da esfera que você está trabalhando. Então, por exemplo, quando a gente fala do executivo federal, e de repente mandar pra gente uma folha, falar, existe isso. E aí a folha tá assim, ó, 1 de 31 documentos, sabe? Quando a pessoa tá marcando folha, e ela mandou 3. Aí a gente responde falando, então,
cadê as outras X páginas? Porque isso não é o EIA-RIMA completo. Não estou falando isso para quem quer sonegar informação e não marcar a página, estou falando porque às vezes é um desafio muito grande você prestar atenção nesse tipo de detalhe para fazer um recurso, né? Então, a confiança que você tem que ter que o órgão público está fazendo o seu melhor em dar aquela informação que ele realmente tem. E licenciamento ambiental é um dos temas mais difíceis. A gente vê um modus operandi aí de esconder informação sobre licenciamento, de fazer audiência pública de um dia para o outro, de não ter meia rima para audiência pública. É um modus operandi em diferentes níveis, assim, desde mineração até construção de hidrelétrica, é o mesmo cenário. Infelizmente é o mesmo cenário se repetindo. E trazer um outro desafio aqui, que é o obstáculo em relação à identificação do requerente. Requerente é a pessoa que faz o pedido de informação. Semana que vem a gente está lançando uma pesquisa sobre isso. A gente tem trabalhado bastante nesse tema, porque a gente vê que, infelizmente, algumas pessoas que fazem pedido de informação sofrem ameaças, intimidação, perseguição, enfim, infelizmente, vários casos. Faz 5 anos que eu trabalho com isso, e essa é a primeira vez que a gente vai conseguir realmente compilar os casos, porque muitas pessoas têm medo de relatar. Não é fácil, a gente conseguiu os relatos sobre condições de anonimato, e é interessante que a gente está discutindo justamente o CPF aqui, quando pelo outro lado, quando a gente às vezes faz um pedido de informação, o nosso nome roda aí entre os órgãos e ninguém discute esse sigilo, né? Se o meu dado pessoal do meu nome, meu CPF, circula tranquilamente, mas os dados de sigilo de alguma base, aí tem todo um cuidado. Eu só estou trazendo essa polêmica aqui porque eu acho que tem 2 pesos e 2 medidas, principalmente em relação à identificação do requerente, né? Então, semana que vem, se vocês puderem acessar o documento, vocês vão ver melhor do que eu estou falando. E também, se alguém tiver algum caso e quiser relatar e quiser conversar sobre isso, a gente está à disposição. Mas a gente traz esse tema aqui porque a gente sabe que é uma ferida aberta dentro da LAI, que às vezes a pessoa faz um pedido de informação e você fala, esse professor aqui da Exalc, melhor não, tá perguntando demais. Aí põe um WhatsApp, joga no Google o nome dele, vê quem é, e não decide não dar informação. A gente sabe que isso existe, assim, ponto. Então vamos discutir sobre isso, vamos tentar resolver o problema. Num outro ponto, falta dados de transparência ativa, e eu acho que em meio ambiente é um pouquinho diferente de outras áreas. Então, em meio ambiente não é tanto falta de dado, é o formato do dado e a disponibilização dele. Então, existem vários sistemas dentro de meio ambiente, da área ambiental como um todo, mas esses sistemas são restritos. Em outras áreas é uma questão de produção da informação, que não me parece ser o caso em meio ambiente. E também tem uma inconsistência dos dados que são classificados, que é o velho debate que a gente vai fazer depois sobre o que realmente é sigiloso, o que precisa ser sigiloso, ou se a gente está classificando um pouco aí pelo medo do jurídico. Pode passar. Então, oi? Pode parar. À tarde a gente vai falar sobre o sigilo, com mais ênfase. Eu queria deixar a apresentação por aqui. Desculpa se eu fui rápido demais ou geral demais. Eu não sei se vocês já conheciam um pouco a LAI, mas a gente fica à disposição para quem tiver dúvidas ou comentários. Obrigada. Obrigado, Joara, pela fala. Acho que deu um ótimo panorama da Lei de Acesso à Informação e de algumas questões, né, que envolvem a sua implementação. E também um complemento, já que é uma mesa que está falando, pelo menos nas 2 primeiras falas, de instrumentos de políticas. Hoje a gente tem o Decreto Federal da Política do Executivo Federal de Dados Abertos, que é o Decreto 8777 de 2016, e que cria a obrigação nos órgãos federais de elaborar e implementar planos de dados abertos. Então, cabe a cada órgão federal. Eu sei que o Otávio não falou pela restrição de tempo, tem que fazer um olhar sobre quais bases de dados possui e um plano de dados com um cronograma de abertura. Então isso está criando um movimento de abertura cada vez maior de bases de dados na esfera federal, e a gente vai aproveitar isso para reutilizar essas bases e fazer pesquisa, instrumentos de controle social. Então esse é um movimento importante que vem no instrumento de política pública, e claro que algumas bases têm uma facilidade maior do governo, uma
abertura maior, uma restrição maior ou menor, e um dos focos nosso aqui é o K. Mas é importante citar isso porque é um instrumento bastante valoroso em política pública, que cria um movimento de abertura de base de dados na esfera federal, e que a CGU tem um site muito interessante que monitora em que medida os órgãos federais estão abrindo as bases que eles se comprometeram. Então o Otávio vai fazer uma complementação, depois eu... Só alguns recados rápidos, já que a Joara levantou alguns pontos importantes. Primeiro que um dos compromissos, ou quer dizer, uma das mesas para o quarto plano de ação de governo aberto do Brasil é justamente fazer esse trabalho para ajudar a melhorar a implementação da lei, especialmente nos estados e municípios, onde isso ainda não está funcionando bem. Para quem não fez pedido de acesso à informação ainda, sic.gov.br, SIC, de Serviço de Informação ao Cidadão. Lá você pode fazer pedido quantos quiser, e pode inclusive fazer recurso administrativo pelo próprio sistema, caso ou você não tenha recebido a resposta ou você não tenha gostado da justificativa que foi dada para você não receber a resposta, ou se a resposta estiver incompleta, enfim. O caso das obras realmente é um problema no governo, a informação sobre obra. A gente teve um avanço aí na semana passada, foi lançado pelo planejamento um painel de obras. Ele ainda tem suas limitações, mas é um avanço importante, vale a pena conhecer. A questão da identificação do requerente também é um problema reconhecido. A gente fez um compromisso no terceiro plano de avançar nisso e vai ser implementado esse ano. A gente só está esperando agora a janela lá da nossa TI para poder implementar essa proteção das informações do solicitante no âmbito do governo federal. Sobre a política de dados abertos, dois recados rápidos. As bases que estão abertas estão no catálogo dados.gov.br, onde você consegue saber se o que você quer já está disponível. E esse painel que o Renato mencionou para monitorar o que vai ser aberto é o painéis.cgu.gov.br/dados abertos. Lá a gente faz um monitoramento de todas as promessas do que vai ser aberto e o que realmente está sendo aberto ou não. Então, só apresentar novamente, passar a palavra para o professor Guedes Parovec. Ele é professor da Exalc USP, com uma ampla trajetória de pesquisa e ações de extensão na questão de uso do solo, Código Florestal, e também é presidente da Fundação Florestal. Vai trazer um pouco o potencial do uso de base de dados. Professor Guedes. Obrigado, Renato. Obrigado aí a todos que organizaram e possibilitaram esse evento pela chance de estar aqui, né, e tratar de um assunto tão bacana, né, e só para emendar, né, nas falas anteriores, assim, a gente trabalha com dados públicos há décadas, né, e a nossa vida mudou completamente, né. Então a gente olha, né, se já está aberto no dados, olha no painel, se não está, a gente entra na live, né, assim, já essa sequência já é o modus operandi do nosso laboratório, né. Nunca é de primeira, né, quando você nunca acerta de primeira, né, mas aí você faz o recurso, quer dizer, não sei se o dado que eu peço é mais bobinho, né, não envolve tantas questões delicadas, mas a gente tem tido muito sucesso, né, com isso, e a nossa experiência, né, é muito positiva. Até às vezes trabalhando dentro de um ministério, se está em outra secretaria, a gente faz esse caminho em vez de pedir direto, porque ele é mais rápido do que você falar, achar tempo, falar com o secretário, explicar para ele o que você precisa, mesmo sendo dentro do mesmo ministério. Às vezes a gente usa a LAI para conseguir a informação, que ela é mais ágil do que, às vezes, uma tramitação interna, né? Bom, mas chegando no que eu vou tentar mostrar aqui, né, que é a nossa experiência aí com trabalhar com código florestal, que começou mais ou menos em 2008 no nosso laboratório. Então a gente está fazendo 10 anos agora de um foco muito grande em cima desse tema, e tentar trazer o máximo possível para o assunto aqui da reunião, que é transparência, né? Então, assim, em relação ao código, né, assim, eu já não tenho nenhuma dúvida que essa agenda vai andar, né? Assim, a principal coisa que me motiva a falar isso
é porque, na minha opinião, o Código Florestal já virou um negócio para muita gente, né? Então, para todos nós aqui, com certeza, né? Isso faz parte do nosso negócio, né? Então, já tem muitas ações, muita coisa em torno, tanto dentro do agro como do eco, da sociedade civil, que são movimentadas pela lei florestal, né? Pelo Código Florestal. E essa turma que está engajada vai acompanhar esse processo até o seu final, né? E para efeito de fazer uma caricatura, né, eu acho que se eu vejo essa história que eu comecei a observar em 2008 mais de perto, né, e fazendo uma comparação, né, do Código Florestal como se fosse o negócio fosse um prato de comida, vamos dizer assim, né? Então, até 2012, né, a gente estava tentando decidir qual que é esse prato, qual que é o que nós vamos servir, né? Aí felizmente, né, o que saiu foi um omelete de presunto e queijo. Tá? Por que é importante que é um omelete de presunto e queijo, né? Porque nesse omelete a vaca e a galinha elas estão envolvidas, né? Estão claramente envolvidas, mas o presunto está comprometido, né? E a gente conseguiu trazer o presunto para dentro da receita, né? Então, falar, né, sobre o Código Florestal, ou falar sobre o omelete de presunto de queijo com a vaca, com a galinha, é um tipo de conversa, mas falar com o porco é outro, né? É bem diferente, né, a situação do porco nesse prato, né? A gente quase chegou ao ponto da gente ter um omelete só de queijo, né? Mas em 2012, né, o presunto entrou dentro da receita, né? E o que a gente está fazendo agora? De 2012 até, pela fala da Sueli, até final de maio de 2018, né, a gente está discutindo agora a receita do prato, né? Então, como é que nós vamos fazer esse omelete, né? Aí é claro que o porco, né, como ele está comprometido, né, põe pouco presunto, né, assim, coloca um pouquinho de gordura de frango, né, na hora que você vai fazer o presunto, né, usa carne de dianteiro, né, a situação dele é essa, né, tem que ser essa situação lá, né? Então, até final de 2018, até agora, em maio, né, a gente vai parar de discutir a receita, né? Então, o omelete, presunto e queijo vai ser desse jeito aqui, né? E aí começa uma nova fase, né, dentro dessa história, né, que agora nós vamos começar a fazer os omeletes, né? Então agora não são mais discussões gerais, né, de qual que é o prato, qual que é a receita que a gente vai usar, mas agora a gente vai ter sendo feito um omelete atrás do outro, né? E o que muda muito, né, a forma com que a transparência tem que atuar, né? Porque enquanto a gente está discutindo o prato ou a receita, assim, claro que é uma simplificação, como tudo que eu estou falando, né? Mas basicamente a nossa ferramenta de transparência é a plataforma SICAR, né? Por que o presunto entrou na receita e por que a gente conseguiu o engajamento, né, do porco, né, do agro dentro dessa receita até agora? Basicamente porque a gente tinha uma ferramenta de transparência, né? A gente entrava lá na plataforma, o pessoal está aderindo, né, ao CAD, isso é público, isso é aberto. Pô, se está todo mundo entrando, eu vou entrar também, né? Seja lá qual for a razão, a gente não tem que concordar com as razões, né? Não vai concordar, né? A vaca e a galinha jamais vão concordar com o porco em relação a esse omelete, o papel deles lá dentro. É diferente, ele tem que ser mantido diferente, né? Mas seja lá porque se eu entrar aí nessa receita, vocês param de me atrapalhar, né, tal da segurança jurídica, tal, seja lá qual for o motivo, né, a transparência que garantiu esse movimento até agora, né. Agora, o que muda, né, na nossa abordagem de transparência agora, né, daqui para frente, a hora que começar realmente a implementar, né, como a Sueli falou, né, até agora a fase de implementação desse processo, né. Então, essas ferramentas mais genéricas, né, essas ferramentas, vamos dizer assim, de acompanhar um site, de ficar monitorando o que está acontecendo nos PRAs estaduais, já não vai ser suficiente. Eu vou ter que entrar na cozinha de cada uma dessas cozinhas que vão fazer o omelete e ver se realmente está colocando presunto, né,
se está colocando a quantidade certa, se não está vencido, né? Se está tudo ok conforme a receita, né? E aí, nesse momento, né, que eu queria fazer duas ênfases, né? Uma delas é o que aparece aqui nesse mapa, né? Isso aqui é por estado de São Paulo, né? Não dá para ler nada aqui, né? Mas eu vou interpretar o que está acontecendo aqui, né? Então, essa cor mais escura aqui, se eu analisar o déficit de reserva legal e APP no estado de São Paulo, que é o que está representado nesse mapa por imóvel, né? Essa cor escura aqui é de 0 a 25% do déficit, né? Somado de APP e reserva legal. Então, se eu pegar esses imóveis que estão aparecendo aqui como cor mais escura, eu tenho 25% dos omeletes que estão lá dentro. Tá? 25% do que tem que ser feito de restauração ou de compensação, de restauração de APP ou restauração e compensação de reserva legal está ali, né? Se eu juntar a cor vermelha, dá 50%. Então, metade, né, dos omeletes está nessas cores escura e vermelha. Então, se eu tenho que entrar na cozinha de cada um para ver como está sendo feito, né, eu não preciso no território todo, né? Eu posso olhar uma parte menor, porque o esforço para eu entrar na cozinha de cada um, né, agora ficou muito grande. Eu vou ter que ter imagem Planet, eu vou ter que ter algo muito mais sofisticado para saber se esse omelete realmente está sendo feito ou não, né, conforme a receita, do que esse acompanhamento que eu vinha fazendo até agora, né? Então, esse dado aqui, ele tem da base declaratória o perímetro dos imóveis, tá? Se eu uso o dado declarado, né, de APP reserva legal do declarante, não é isso, tá? Porque o dado declarado, ele tem muita inconsistência, muita inconsistência. Não só de sobreposição de imóveis, que no caso de São Paulo não é tão grande, né, mas de inconsistência no lançamento das bases. Então, esse dado aqui, ele é feito com bancos de dados externos. Então, a APP é a APP que eu pego de uma base externa, a reserva legal é a que eu identifico com base na cobertura vegetal de dados de sensoramento remoto, né? Então, uma das formas da gente usar isso aqui é comparar isso com o que ele declarou e ver aonde existe consistência e inconsistência, né? Então, isso é uma estratégia. A gente sabe, né, que existem zonas quentes, né? Então, se eu faço uma ação, no caso de São Paulo, né, aqui nessa região e nessa região aqui, né, de monitoramento mais presente, seja das secretarias envolvidas, seja do Ministério Público, seja da sociedade civil, e principalmente se eu trago recursos para que o código seja bem implementado nessas duas regiões, então eu fomento aqui que surjam serviços, né? Eu faço incubadora de empresas de prestação de serviço na parte de restauração, eu chamo a academia, falei qual que é o melhor método, o método mais barato, eu vou no BNDES, faço um financiamento regional disso aqui, via cooperativas ou via associações, né, de produtores, né, baixa o custo de transação, aumenta a eficiência, eu não preciso atuar no território todo, que é muito grande. Eu faço isso em algumas regiões concentradas e com isso eu consigo garantir uma inércia de que essas soluções, né, e esses arranjos acabem dando conta de todo o resto, que eu não vou ter fôlego para monitorar tudo, né? Próximo. Isso aqui é a mesma figura, né, só que para a região do Maptoba, né? Então, dos cerrados, né, dentro dessa região. Também aparecem as zonas quentes, né, em todos esses estados aqui, né? E aqui está a curva de acúmulo, né? Eu estou lendo aqui porque a projeção realmente está muito ruim, né? Aqui é em relação a APP em relação à reserva legal, né? Então a gente vê que com muito pouco, né, número de imóveis, a gente rapidamente atinge os 50% dos déficits, né?
Próximo. Bom, então, uma das ações mais importantes, né, que eu vejo é que essas áreas quentes, né, que a gente está chamando, né, para gerar uma figura, né, em que a gente consiga convergir uma série de ações, né, isso é recorrente no Brasil todo, né, são uma das opções que a gente tem de gerar tanto transparência como um engajamento da sociedade numa agenda agora de implementação do código e não numa agenda em que a gente está definindo as regras, né? Então, o que é importante para isso? A gente fazer uma modelagem de dados com base comum de interpretação, né? Então, de onde surgem esses mapas dessa paisagem que vai surgir durante os próximos 20 anos? Isso é de modelagem, isso não é do dado declarado. Então, é muito importante que a gente tenha uma base comum, né? Que todo mundo modele isso de uma forma consistente, né? E precisa, né? Acesso a todas as feições, para eu poder comparar o dado declarado com uma base externa. Hoje em dia a gente tem acesso a todas as feições declaradas só em alguns estados, né? Não tem para tudo, né? Se a gente entra no site do Serviço Florestal Brasileiro, eu tenho acesso só ao perímetro, né? Não tenho acesso a todas as feições declaradas, né? Acho que são 15 ou 20 feições, né? O importante é a gente também pensar na aplicação do cenário de implementação, né? Conversando com políticas de crédito, ATER, PSA, Plano ABC, Plano AVEG, né? Para isso eu tenho que conseguir chavear, né, esses dados, e o chaveamento básico desses dados via CPF, né? Então a gente tem já o estado do Pará liberando esse dado para a gente poder trabalhar, os outros estados ainda restringem o acesso, né, ao dado do CPF, né? E aí cobrir, né, uma grande parte da agenda ambiental do código, que seriam agora as ações de restauração e compensação, dentro de uma área geográfica muito pequena, onde eu concentro todo esse esforço, né? Próximo. Uma outra questão ligada aí à transparência, que já foi bastante comentada, né? Que a gente tem, vamos dizer assim, basicamente duas origens, né, de informação para quem trabalha com governança, gestão territorial, como é o nosso laboratório. A gente tem informações cartográficas, então a gente tem mapa hoje de tudo que você pode imaginar, né, de uso e cobertura, de solos, clima, relevo, né. E a outra fonte são dados tabulares, né, então eu tenho os dados do censo agropecuário, eu tenho os dados da base tributária do ITR, eu tenho as bases como base DOF, né, como Sinaflora agora, né, como GTA, né, em que eu tenho um registro, né, mas esse registro ele não tem uma área geográfica definida atrás desse registro. Eu tenho lá um registro de trânsito de animais, né, por exemplo, da GTA, né, mas eu não tenho, não sei exatamente de qual espaço físico esse registro, por onde ele trafegou, né. Então, com a possibilidade, se a gente tivesse a possibilidade de integrar essas bases de dados dos registros que a gente trabalha, ora só tabularmente, né, ou ora só espacialmente, né, próximo, eu consigo gerar uma série de sinergias, né. Então, vamos imaginar que eu tenha o registro do CAR acoplado ao DOF, né. Então, eu torço muito que a Sueli consiga que o CPF, né, seja substituído pelo CPF e CNPJ, que aí eu consigo fazer o chaveamento dessas duas bases, né, pelo menos no estado do Pará, né, eu consigo já fazer esse chaveamento, né. Então, se eu tenho só o CAR, eu sei onde estão os excedentes de vegetação nativa e reserva legal, né. Se eu tenho os dados só do DOF, né, eu tenho o fluxo dos produtos de origem florestal, né, origem e destino, né. Se eu acoplo os dois, né, o que eu consigo ver? Eu consigo, por exemplo, saber a compatibilidade entre o fluxo e a área do imóvel que tem excedente de vegetação natural. Bingo, né? Então, você está movimentando um X, né, de madeira, qual que é o tamanho do excedente que você tem, né, florestal na sua propriedade, você está movimentando aquele X? Isso está de acordo com o seu plano de manejo? Então, isso é o quê? A potência de eu acoplar um dado espacial com um dado
tabular, né? E esses excedentes de vegetação que ele tem, eu não preciso nem perguntar para ele, isso hoje as imagens de satélite já me fornecem, né? E cada vez mais vão fornecer, né? Só mais alguns exemplos, né? Próximo. Por exemplo, se eu conseguir juntar o CAR, né, com o DAPT Pronaf, né, numa agenda menos comando e controle, mais estratégica agora, né? Então, se eu tenho o CAR, eu sei onde estão os imóveis que podem recorrer ao Pronaf. Eu sei onde estão os imóveis abaixo de 4 módulos fiscais. Quem ou seja, uma proxy muito boa de quem é elegível ao Pronaf, né? Se eu tenho o Pronaf, né, eu sei por município, né, quem está acessando esse Pronaf, né? Então, o município tem um tanto de elegíveis, eu sei tabularmente quanto aquele município está acionando, né? Se eu consigo chavear esses dois por CPF, né, o que eu posso fazer? Eu posso localizar exatamente dentro dos elegíveis quem está recorrendo ao Pronaf. Se é o cara que está em melhores condições produtivas, em piores condições produtivas, eu consigo fazer uma análise de vizinhança, se isso está agrupado ou não está agrupado, se esse cara está isolado, se tem alguma ilha dentro do município que não está acionando, né? Então, a potência que eu tenho de análise, de resposta, né, para melhorar targeting, né, quer dizer, focalização, né, da política, entender quem que está ficando por fora, quem está ficando por dentro, né, e fazer uma gestão espacial disso, ela aumenta muito quando eu consigo chavear essas duas bases, né. Então, acho que é isso que seria a minha conclusão, né, de que a estratégia que a gente vem adotando até agora para dar transparência, né, ao Código Florestal, ela tem que mudar, né, porque agora a gente vai ter que ter instrumentos muito mais sofisticados para gerar essa transparência, porque eu vou ter que olhar imóvel a imóvel o que está acontecendo em termos das ações e compromissos que esse imóvel tem de sua regularização. Isso já exige instrumentos tão sofisticados de análise que eu não consigo fazer isso mais a nível Brasil. Então eu vou ter que fazer uma parte do território, de preferência nas zonas quentes, e usando isso não só para gerar uma agenda de fiscalização, mas para gerar uma agenda de benefícios, para que eu garanta que essa superfície de maior dívida do Código Florestal em relação a passivos seja feita de forma eficiente, rápida, né, e segura, tanto para o proprietário como para a sociedade, né? E dois, que com a possibilidade da gente ter, através do CAR, né, finalmente, um chaveamento entre as bases tabulares, né, e a base espacial, isso abre uma potência de análise para políticas públicas, né, seja elas ligadas à economia florestal, seja ligada à questão toda de controle da pecuária, que é um setor que ainda carece de muitos controles, ou da focalização de políticas públicas ligadas à questão da agricultura familiar e da agenda ambiental do Brasil, que a gente não tinha antes, né? E esse potencial a gente só vai conseguir realizar se a gente tiver uma chave comum entre todas essas bases, o que significa todas as bases envolvidas poderem se chavear por CPF, por CNPJ. Por isso, talvez que tenha uma resistência tão grande, né, para considerar o CPF e CNPJ como sendo um dado aberto. Acabei falando demais, né, mas agradeço aí a atenção de todos. Obrigado, Guedes. Mostrou todo o potencial da abertura do CAR, mas também da conexão com outras bases. Vocês perceberam que propositalmente a gente foi do geral para o específico aqui na mesa, né? Então, primeiro, o conceito de governo aberto, que ajuda a iluminar a governança das políticas numa perspectiva de participação, transparência e accountability. Depois, focando em transparência, e o Guedes trazendo, então, o potencial na prática, né? Do que essas bases podem contribuir para a análise, para subsidiar políticas públicas e para a transparência dessa dinâmica de uso da terra e dos recursos naturais. Apesar de um pouco atrasados, a gente tem alguns minutos para perguntas, fazer uma rodada de perguntas.
Peço só para que todos sejam bem objetivos, né, para a gente ter o maior número de perguntas possíveis. E falem sempre no microfone, porque como está sendo transmitido, as pessoas em casa precisam também acompanhar. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu vou pedir então, dá para rodar o microfone, Ana? O pessoal que fale o nome e a instituição, se representar alguma, e a pergunta de forma objetiva. Bom dia a todos. Meu nome é Bruna. Precisa levantar? Não, acho que não, né? Meu nome é Bruna, eu sou consultora na área ambiental. Ainda estou trabalhando no órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Já estive à frente desse projeto do Cadastro Ambiental Rural, na parte de implementação desse programa. Eu gostaria de parabenizar toda a organização pelo evento, então vou ser bem direta assim, em algumas colocações de sugestão, por ter vivenciado bastante nessa questão do CAR. Eu gostaria de direcionar minha palavra para o professor. Muito bacana essa questão da integração dos programas. Eu acredito ser muito importante, mas eu sempre sinto muita falta quando a gente fala sobre Código Florestal, a integração da política pública de recursos hídricos. A gente tem um cadastro, que é um Cadastro Nacional de Recursos Hídricos, o CNAR. Esse cadastro ele contempla muitas informações importantes, que no caso é a questão de todo o mapeamento dos nossos recursos hídricos, nascentes, rios, lagos, e ele pouco é explorado nessa questão da integração com o CAR. Eu gostaria de saber assim, como é tratada essa questão, se vocês levam em consideração, até porque o CNAR ele é um cadastro que é de dado consistido, é georreferenciado, então ele tem um potencial enorme de integração nessa política pública. É isso. Bom dia a todos, meu nome é Arthur Paiva, eu sou da Conservação Internacional. Minha pergunta também vai para o Gerd. Considerando o estudo apresentado pelo Geolab, né, que você apresentou aqui, a minha dúvida é o seguinte: você destacou as áreas quentes, né, ou seja, os hotspots, onde você supostamente agindo de forma mais eficiente, você teria mais capilaridade no território, dando o exemplo do estado de São Paulo, e passou ali pouco rapidamente pelo Mato Piba. Então, assim, para entender a ideia, fazendo essa conjugação de bases tabulares, espaciais, com chaveamento com CNPJ e CPF, vocês acreditam que você consegue ter uma maior abrangência territorial por estado, pensando que agora a gente tem que ir porteira dentro, né? A gente tem que olhar cerca com cerca, depois de ter toda a base cadastrada e descobrir as inconsistências e como resolver os problemas. Roberta, do Observatório do Código Florestal. Minha pergunta é para o Otávio e para a Joara. Eu fiz algumas pesquisas de jurisprudência em relação a CPF, CNPJ em outras áreas, área de telefonia e banco e dados bancários. E eu vi que algumas decisões até do STJ já se referem a CPF, CNPJ como dados cadastrais e não sigilosos, uma vez que eles não carregam nenhuma questão fiscal ou comercial. Por outro lado, a gente já tem uma discussão fora do Brasil, eu não sei como anda no Brasil, e até gostaria de ouvir de vocês, porque atuam na transparência em outras áreas que não ambiental, que mesmo a transparência fiscal em outros países ela é muito mais relativizada do que hoje a gente tem no Brasil, e essa discussão vem se ampliando no mundo afora, de que o bem comum supera aí a transparência fiscal.
Então, eu gostaria de ouvir como é que anda essa discussão em outras áreas em relação ao CPF CNPJ, que não na área ambiental. Obrigado. Acho que tem só mais uma pergunta e a gente passa para a mesa. Bom dia, Maria do BNDES, Fundo Amazônia. Pergunta para o professor Guedes também. Eu acredito que a implementação do PRA, recuperação dos passivos ambientais, a gente conseguir dar escala para isso é um grande desafio que a gente tem. Então, esse mapa que a gente viu do Estado de São Paulo ajuda muito nesse sentido, como o senhor falou, né? Minha pergunta é se essas informações estão disponíveis para todo o Brasil, mas especialmente para os estados da Amazônia Legal, e fazer uma rápida divulgação, que a gente está com uma chamada pública aberta para projetos de recuperação da cobertura florestal, e as informações estão disponíveis no site do Fundo Amazônia. Obrigada. Obrigado a todos que fizeram as perguntas. Então, eu passo para a mesa. É só para a gente ser objetivo também nas respostas, em função do horário, e contemplar todas as questões levantadas. Bom, então deixa eu começar aqui pela que me foi feita. A questão do CPF CNPJ, ela realmente é uma questão assim que há diferença de interpretação, tanto que o professor em um estado conseguiu, no outro não. E na verdade há um conservadorismo grande por parte dos órgãos, pela velha máxima que existe no serviço público de só fazer aquilo que é expressamente permitido por lei, né? Então, assim, eu acho que há uma brecha para se discutir isso. Eu acho que o que a gente precisa passar acima de tudo, uma segurança para o órgão nesse sentido. A gente tem feito trabalho de mediação e a gente pode se juntar a vocês nisso para tentar mobilizar o órgão para essa abertura. Ontem mesmo eu estava sentado com um grupo grande da área de segurança pública, tentando ajudar em alguns avanços nessa área, junto com o CNMP, com o DEPEN. E muitas vezes há disposição, mas há realmente uma insegurança por parte do servidor público de tomar a decisão. E claro que trazer para a mesa esse tipo de jurisprudência ajuda bastante, né? A gente, como eu estava dizendo, a gente fala, há uma insegurança no CNPJ, mas ao mesmo tempo a gente entrega para qualquer um, em qualquer padaria, em qualquer lugar. No caso, os próprios servidores estão sempre com o CNPJ publicado no Diário Oficial, com qualquer coisa que sai em relação à vida dele. Então, acaba que é pouco justificável essa ideia de que o CNPJ pode causar esse tipo de dano. Então, eu acho que tem espaço para avançar sim. A gente precisa juntar forças para o órgão se sentir empoderado para tomar essa decisão. E aí a gente entende pelo lado também, como eu disse, de órgão de controle, que às vezes há uma pressão muito grande no sentido de gerar medo na tomada de decisão, seja por Ministério Público, pela própria Controladoria, pelos tribunais de contas. Então é preciso que eles se sintam parte de uma força maior. Então a gente pode juntar força nesse sentido. A questão do CPF, ela está muito mais ligada à ideia de proteção de dados pessoais do que de sigilo fiscal, felizmente, porque tudo que diz sigilo fiscal no Brasil, o Brasil é extremamente conservador. Nós mesmos, como Ministério da Transparência, temos brigas de anos com a Receita Federal, que é um órgão extremamente conservador na abertura de informações. Então a gente está brigando por questões como a abertura de dados sobre as renúncias fiscais do governo federal, abertura das notas fiscais de compras do governo federal, e a resistência está sendo tão grande que a gente está preferindo pedir para cada órgão abrir essa informação do que conseguir avançar na Receita, porque a Receita tem uma tradição de órgão extremamente engessado em relação à transparência de suas informações, que também acontece porque o Código Tributário e os próprios regimentos internos punem severamente o servidor que abre informação. Então ninguém quer ser a pessoa que quer dar a canetada que vai abrir o dado.
Então, a gente precisa avançar nisso. Tem uma pesquisa muito interessante da FGV dizendo como que as instituições e as regras de controle no Brasil muitas vezes engessam a inovação de maneira geral, não só na transparência. Né? A gente vê isso, por exemplo, nas compras verdes, isso ainda é muito amarrado no Brasil. Então, são discussões até mais profundas que a gente precisa ter para avançar. Mas, assim, fica o nosso comprometimento aqui de juntar forças, porque a gente acha que tem espaço para abertura desse CPF, sim. Bom, acho que o Otávio já falou muito. Para mim é muito diferente CPF de CNPJ. Acho que CNPJ não é um dado pessoal, então eu não tenho nenhuma dúvida que ele deveria estar lá. CPF entra uma outra discussão que é de dados pessoais, que a gente tem que fazer, mas o que para mim falta é essa ponderação entre o interesse público de divulgar a informação e o sigilo daquele dado que é um dado pessoal, que eu acho que é isso que não é discutido. Acho que são decisões até por um receio do jurídico, um pouco na canetada, sem realmente pensar, se eu parar já divulga qual realmente é o risco, sabe? Acho que tem um pouco dessa falta de debate quando a gente cadastra alguma coisa como sigilosa ou não. Ao mesmo tempo, a gente sabe que dados pessoais é o item mais utilizado para negar informação via lei de acesso à informação. Então, é um debate que precisa ser feito para além do CAR, para além dos temas ambientais, porque realmente impede o acesso à informação em muitos casos. E coisas simples que em outros casos, não no caso do CAR, poderiam ser feitas, que as tarjas, realmente, quando tem uma informação pessoal, não são feitas. Então, às vezes você tem um documento inteiro que não é divulgado, porque tem um item dentro das X páginas que é pessoal. Então, acho que essa é uma questão. Sobre jurisprudência, a pesquisa de jurisprudência que a gente fez, que era STF, STJ, TRF, TJ Rio, TJ São Paulo, a gente não encontrou nada muito além de questão de salários. Então a gente até olhou a jurisprudência em relação à lei para ver se já tinha alguma coisa em relação a dados pessoais, mas tudo que tinha eram muitas ações sobre servidores. Então realmente até agora a jurisprudência nesse sentido não foi muito além em relação à lei de acesso à informação, não em relação a outras jurisprudências como você citou. Em relação à renúncia fiscal, a gente vê algumas iniciativas internacionais que o Brasil não faz parte, né, como a EIT, que é a Iniciativa de Indústrias Extrativistas, a gente tem a iniciativa Publique o que se pague, também é uma iniciativa internacional de divulgação que a gente não está muito envolvido. Então, realmente acho que a questão fiscal é bem mais embaixo, assim, em relação a do que a gente vai conseguir informar. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa divisão, mas mais que nada precisa ser feita essa análise de quando realmente tem que ter uma proteção de dados pessoais e quando, em virtude do interesse público daquela informação, você tem que dar esse dado. Eu acho que é isso que não está sendo feito. Tentar responder rapidamente e sem entrar num tecnicês exagerado, tá? Em relação à Bruna, né, em relação aos dados hídricos, né, e as diversas bases de dados hídricos que existem, como é que elas podem conversar com a agenda do Código Florestal? Bom, todas as informações que se referem à parte qualitativa, né, das bacias de captação ou dos mananciais, né, então qualidade de cobertura, qualidade de água, etc. O espaço disso é na discussão dos PRAs estaduais, né? O que vira a área prioritária, para onde a gente direciona as áreas de compensação, se tem algum recurso de PSA para restauração de APP, para onde ele vai, enfim, né? Aí entra bem dentro de uma agenda que é, na minha opinião, dentro do código, né? Uma agenda principalmente estadual, né? Dentro da regulamentação via processo legislativo, ou decreto, ou as normas técnicas aí que vão instruir a posição dos estados em relação a isso. Com relação às informações espaciais, né, de localização, principalmente de cursos d'água, né,
Aí, se a gente tiver com a intenção de usar isso para fins de modelagem, né, para ver se a declaração do proprietário está ok, né, com um dado externo, uma auditoria externa, ou estabelecer prioridades, ou mesmo fazer cálculos, né, como esses que a gente fez para São Paulo, aí tem um detalhe técnico que é super importante, né? Não importa a qualidade com que a informação cartográfica não importa muito a qualidade com que a informação cartográfica foi gerada. O que importa é que a localização do curso d'água e da vegetação tem que ser feito no mesmo momento, tá? Então, mesmo que eu pegue uma digitalização de cursos d'água feito com super cuidado, né, e a informação que gerou o uso da terra foi feita numa outra época, com outro sensor, como a gente está falando de erros de localização de 5 metros podem definir se a APP ficou fora ou dentro do rio, as duas coisas têm que ser feitas na mesma base. E até hoje, a única base que fez isso foi a base FBDS. Nenhuma outra fez. Lançou uso e a localização do curso d'água na mesma interpretação de imagem. A gente tem interpretações de localização de rios, tem diversas interpretações de uso da terra, mas se não foi feito na mesma imagem, no mesmo momento, o erro de localização de 5 a 10 metros é um erro de registro de imagem. Aí eu tenho o rio aqui, a vegetação a 10 metros do lado, só que na verdade elas são coincidentes. Na hora que eu vou modelar, aquela APP não tem isso. Então, isso, infelizmente, hoje, só tem a base FBDS que fez isso, né, com o RapidEye, né? Então a gente está aí com uma resolução bacana, em torno de 5 metros, né? E só temos isso para o bioma Cerrado e Mata Atlântica. Mata Atlântica completo, Cerrado terminando, né? E com uma esperança disso ir para o Nordeste, talvez agora numa extensão, né, disso dentro de uma iniciativa BID-PRS junto ao FBDS. Então a gente torce que o FBDS tenha sucesso em expandir isso, né, ou que alguém assuma essa tarefa, né, de digitalizar o uso e localização de rede hídrica simultaneamente, que nenhuma base que esteja disponível, né, na plataforma SICAR, etc., já fez isso, né. A pergunta sobre as áreas quentes, né? Então, qual que é a diferença da gente trabalhar nesse conceito de áreas quentes, tendo ou não o CPF CNPJ, né? Dos imóveis junto, né? Então, se eu tenho a base CAR sem o CPF, eu consigo identificar o problema, né? Então, esse mapa de São Paulo eu fiz sem saber o CPF e o CNPJ de ninguém, né? Eu simplesmente tenho o dado público, que é o perímetro do imóvel, né, o shape, e lanço várias outras bases em cima, um código aí que simula a decisão do proprietário, etc., e chego nesse mapa. Então eu consigo mapear o problema, onde está a área quente. Isso eu já consigo fazer para o Brasil inteiro, hoje. Tá? Agora, para eu mapear a solução, aí eu preciso do CPF, porque aí eu preciso interligar isso com outras ações. Então, a assistência técnica está chegando lá, então eu tenho uma base de ATER, né, que eu consigo obter aqui na SEAD, que me diz aonde está a movimentação de assistência técnica no Brasil, né. Agora, isso é chaveado por CPF, né. Aonde estão indo os recursos do PRONAF, chaveado por CPF, né. Então, para eu trafegar a solução, quer dizer, o que eu levo para lá, quem que é o cara que está devendo, esse cara está acessando o quê, né? Quem é o cara, eu preciso do CPF. Então, se eu tenho a base sem o CPF, eu identifico o problema, mas não consigo ser propositivo em relação às soluções, ou onde estão o que eu preciso resolver para que o código ande lá. Se eu tenho os dois, eu identifico o problema e posso positivamente trafegar soluções, né, de uma forma propositiva, né. E da Maria, né, do BNDES, bom, se essa informação tipo São Paulo está disponível para o Brasil inteiro, sim e não. Depende da qualidade que você quer
ou precisa ter nessa informação. Então, uma coisa que eu já falei para a Bruna, eu só consigo ter uma boa qualidade desse tipo de interpretação se eu tenho uma ideia precisa de onde estão as APPs. Isso eu tenho hoje para a Mata Atlântica e para a Cerrado. Para a região amazônica, acho que com exceção do Acre, eu não tenho essa informação. O Acre fez uma digitalização específica de APP que os outros estados, até onde eu sei, não fizeram. Tá? Nos estados amazônicos, eu vou ter um problema que vem antes, né? Se eu estou fazendo esse tipo de cálculo em São Paulo, ou estou fazendo mesmo na região do Mato Piba, né? Eu tenho muito pouca sobreposição fundiária de lançamento de base, né? Se eu faço em algumas regiões da Amazônia, eu tenho muita sobreposição de lançamento de bases fundiárias. Carne em cima de CAR, carne em cima de CAR e CIGEF que eu não conheci, de carne em cima de UC, carne em cima de terra indígena, enfim, eu vou ter um problema fundiário, né, quer dizer, uma inconsistência do lançamento dos dados fundiários que eu tenho que resolver antes de calcular o déficit. Mas isso não afeta toda a região amazônica. Isso afeta uma parte da região amazônica. Então, à medida que eu não tenho uma base boa de APP, ou tenho muita sobreposição fundiária, eu não consigo fazer esse cálculo. Mas, mesmo assim, eu consigo fazer uma proxy, ou pelo menos falar, aqui eu consigo fazer o cálculo, aqui eu não consigo, aqui o erro é esse. Então, se eu quiser trazer isso para uma conclusão, eu consigo ter uma ideia de um mapa semelhante a esse que eu mostrei para São Paulo e para o Mapito, para o Brasil todo, com graus de confiabilidade com problemas diferentes. Pelo menos eu vou saber aonde que está o problema. Se é um problema de falta de dados, se é um problema de lançamento de dado fundiário, eu consigo ter algo que me diz aonde estão os principais desafios de implementação do Código Florestal hoje para o Brasil inteiro. Tá? Isso eu não tenho isso pronto, mas eu não vejo nenhum problema técnico, né, e operacional para gerar esse mapa se tiver demanda por essa informação e condições de realizar essa demanda. Acabei falando muito de novo. Perfeito, obrigado Guedes, Joara e Otávio. A gente encerra então essa mesa e eu convido a Roberta então para voltar, que ela vai mediar a próxima mesa.